conversar com vocês hoje um pouquinho sobre algo que eu ouvi na minha adolescência. A esposa do pastor, que na época a igreja que eu frequentava não ordenava pastoras, eram esposas de pastores, ela contou uma história que eu não sei até onde ela é verdadeira, mas eu sei que ela faz muito sentido. Ela falava sobre a origem da palavra sinceridade, a origem da palavra sincera. Que você ser sincero é você ser autêntico, isso a gente já sabe, né? Isso a gente não tem dúvida. Mas ela dizia que em algum momento no passado, as pessoas faziam obras de arte de metais preciosos. E que nessas obras de arte de metais preciosos, elas eram vendidas pelo peso do metal. E que o peso do metal era o peso da estátua. Então, 20 quilos de ouro, é uma estátua de 20 quilos de ouro, aquela estátua era vendida pelos 20 quilos, pelo valor referente a 20 quilos de ouro. Que alguns mercadores abriam essa obra de arte, essa estatueta, esse móvel, qualquer coisa que fosse, abriam, tiravam o ouro de dentro e enchiam de cera. E aí, uma obra de 20 quilos teria 16 quilos, mais 8 de ouro e 8 de cera. E que a pessoa que fazia isso, ela não era sincera, ela era com cera. Não era sem cera, ela era com cera. Então eram as pessoas que enganavam os outros pela aparência. Mais ou menos o que Jesus ensinou sobre sepulcro caiado, né? E aí, quando você comprava, achando que estava comprando 20 quilos de ouro, 16 quilos de ouro, você estava comprando 8 quilos de ouro e 8 quilos de cera que não valia nada. E eu queria refletir um pouquinho sobre essa questão de ser sem cera. Essa questão de ser autêntico. De o que está por dentro estar também por fora. Essa questão de ter o valor que realmente nós aparentamos ter. Porque muitas vezes nós parecemos ser de ouro, mas nós estamos cheios de cera dentro. Você já se viu assim? Eu já me vi muitas vezes. O que vai tirar a cera de dentro de você, meu irmão, é o arrependimento, é a confissão, é o sangue de Jesus sobre a sua vida. E eu preciso que essa cera seja derretida e preenchido com metal de maior valor, com ouro, com pedras preciosas. Eu preciso ter o valor que o Senhor vê em mim. Eu preciso ter o valor que às vezes eu tento demonstrar ter. E eu quero te convidar para abrir comigo o segundo livro das Reis, capítulo 5. Segunda Reis, capítulo 5. Fica com essa imagem na cabeça, de uma estátua de ouro cheia de cera dentro. E nós vamos ler uma porção bem grande, mas nós vamos ler pausadamente. Então fica com a sua Bíblia aberta. Enquanto eu estiver ouvindo folhas, né, eu vou esperar. Porque aí eu estou vendo que você está folheando e procurando a passagem. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. No Velho Testamento a gente tem menos familiaridade, então demora um pouquinho mais. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. E Naamã, capitão do exército da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem, herói valoroso. Põe aqui, André, aquela primeira imagem de Naamã. Esse era Naamã. Não sei se era exatamente esse, mas essa é uma imagem que vai representar esse Naamã. Capitão do exército sírio, homem valoroso, homem cheio de ouro em volta de si. Mas tem uma sentençazinha aí depois do versículo, no finalzinho do versículo 1, que diz o quê? Porém, leproso.
E saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Ou seja, eles tiveram aí uma batalha contra Israel e levaram uma criança para ser a ama, para ser a empregada doméstica da família de Naamã. Ela ficava à disposição da mulher de Naamã. Para quê? Para arrumar a casa, para limpar, para dobrar os lençóis, para fazer tudo aquilo que hoje em dia as diaristas fazem na nossa casa, para deixar a casa em ordem. E esse era o papel dela. Ela estar à disposição da mulher de Naamã e cuidar ali daquela casa. E essa menina disse à sua senhora: antes o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Vamos parar por aqui por enquanto e vamos refletir um pouco sobre a situação. Vamos pensar um pouquinho. E eu quero te convidar a imaginar essa situação. Tinha um camarada que saía de casa todos os dias, pomposo, cheio de medalhas, cheio de troféus, com a roupa impecável, preparada por aquela diarista, com a roupa linda, e onde ele andava as pessoas se rebaixavam, se humilhavam diante dele, porque ele era muito poderoso. Ele era um homem de confiança do rei. Ele era o capitão do exército. Ele mandava prender e mandava soltar, se a gente usar as palavras de hoje. Mandava prender e mandava soltar lá na Síria. E não só na Síria, porque o exército sírio era o mais forte da época. Então ele foi lá, conquistou Israel, conquistou algumas outras cidades. E esse homem era visto como o homem mais poderoso depois do rei dentro da Síria. E ele tinha, por baixo dessa roupa, uma característica que ninguém sabia. Ninguém conhecia. E uma escrava, trazida de Israel, provavelmente na hora de levar a roupa para ele saindo do banho, viu que ele tinha uma característica. Bota aí a segunda imagem, André. Viu que ele tinha uma característica que não era mostrada para ninguém. E essa característica era uma lepra. Ele era um homem leproso. Na sua intimidade, ele era um homem leproso. E essa menina percebeu essa lepra nele. E quando ela percebe essa lepra nele, ela diz para a senhora dela, fala assim: olha, quem dera ele lá em Israel, ao invés de me trazer, fosse procurar um homem de Deus que tem lá em Samaria, porque ele seria livrado da sua lepra. E esse homem vivia como um capitão do exército, com toda a sua pompa, com todo o seu poder, com toda a sua direção, com todo o direcionamento que ele dava para o exército. E ninguém sabia das fragilidades, das debilidades que ele tinha por baixo daquela roupa, por baixo daquele brilho, por baixo daquela posição dele. A lepra estava no íntimo. E muitas vezes ele deve ter chorado, dizendo assim: eu trocaria um pouco do poder que eu tenho para me livrar da minha debilidade. Eu trocaria um pouco do brilho que eu tenho para me livrar daquilo do qual podem me acusar de ser leproso. Porque a lepra não era uma gripezinha. A lepra não era um defeito físico que você conseguisse conviver com ela e estar no meio do povo. Quando a pessoa era descoberta leprosa, ela era enviada para o leprosário. Ela era afastada da comunidade, afastada do convívio, e ela não poderia ter conexão com nenhuma outra pessoa, a não ser os próprios leprosos. E ele, na falta da sua sinceridade, ele cheio de cera dentro de si, escondia para não ser afastado do convívio. Quando ele se escondia para não ser afastado do convívio, ele começava a se vestir de um personagem de ouro que o levava a ser poderoso diante de toda a população, diante de todo o povo. E mantendo assim o respeito, mantendo assim a autoridade, mantendo assim
aquilo que era visível aos homens como poder para si. Ele tomava proveito daquilo que ele apresentava aos homens e escondia aquilo que não era bom. Não sei se alguns aqui nem viveram isso, mas alguns viveram. Lá em 1991, tinha um ministro da economia acho que era Itamar Franco, chamado Rubens Recupero. E o Rubens Recupero, naquela época, não tinha internet. Naquela época, você tinha televisão e tinha parabólica. E aí, na televisão normal, você terminava as entrevistas, ou nos intervalos, você via comerciais. Nas parabólicas, continuava vendo o que estava acontecendo no estúdio. E quando perguntaram para o Recupero quais eram as fragilidades, durante o intervalo, perguntaram para ele quais eram as fragilidades que existiam no plano real. Ele falou, olha, tem muitas, mas o que é bom a gente fatura, o que é ruim a gente esconde. Quando ele foi pego com essa palavra dúbia, ele perdeu o emprego, ele perdeu o respeito, e deixou de ser ouvido pelas pessoas. E era esse risco que Naamã não queria correr. Ele escondia sua lepra. O homem da mão ressequida chegou até Jesus e disse assim, mestre, me cura, eu tenho uma mão ressequida, e com a outra mão por cima. E aí Jesus fala assim, estende a sua mão. Me apresenta a sua lepra. Porque se você não me apresentar a sua lepra, eu não consigo te curar. Se você não me apresentar a sua doença, você não vai ser curado. E se você não confessar os seus pecados, você não vai alcançar a misericórdia. Tiago diz isso. Voltando lá para Naamã. Naamã ouve a escrava dele, a esposa de Naamã ouve a escrava dele dizer assim, antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, ou seja, ele foi até o rei, dizendo, assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vai, ainda levarei uma carta ao rei, e tomou a sua mão e deu 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10.000 ciclos de roupas, 10.000 mudas de roupas, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo, em chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Começou aí um pouquinho da revelação de quem era Naamã. Não era só o poderoso. Um Naamã que era leproso e teve que expor a sua lepra para o rei, que ia expor para o rei de Israel, dizendo, olha, eu preciso que ele seja curado, eu não posso tirar ele do convívio. E aí vem um outro ensinamento sobre essa história. Você deve confessar. Você deve apresentar a sua parte cera para quem vai te levar à cura. Você deve apresentar essa parte cera, não é para quem te esconde, te ajuda a esconder a cera. Não é para quem te ajuda a esconder o seu pecado. Mas você precisa confessar para quem te leve rumo ao Senhor, rumo ao altar, rumo ao Senhor dos Senhores, a Deus, a Jesus. Porque imagina que ele apresenta essa lepra para o rei, mas eu não acredito que o rei tenha ficado sabendo neste momento que ele era leproso. Eu acredito que o rei já sabia. E isso é configuração, interpretação do Toninho. Não está escrito. Mas eu acredito que o rei já sabia da lepra, mas ele fazia questão de desconsiderar a lepra porque o cara é muito útil e muito produtivo para mim. Porque Naamã chefia bem o meu exército. Então, vou fazer de conta que ele não tem essa mácula sobre a vida dele. E talvez, e aí, conjecturas, e talvez se o rei tivesse sabido que ele era leproso, tivesse adiantado a cura, porque ele buscaria, junto a todos os recursos da época, a cura para essa lepra dele. Ou o afastaria do exército. Ou colocaria ele em algum lugar, onde ele pudesse ser tratado, mesmo que com o tratamento da época. Mas o ensinamento é, apresente as suas feridas, para quem possa te ajudar a curar. Apresente os seus pecados, para quem não compactua com eles. Porque se a pessoa compactuar com o seu pecado, serão dois pecando. Vamos continuar a história?
Então, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti essa carta, saibas que enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as roupas e vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que envie a mim um homem para que eu o cure de lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que buscai ocasião contra mim. O rei de Israel viu aquilo como uma emboscada. Eu vou mandar um cara aí para você curar, e como eu sei que você não vai curar, porque a lepra é algo sem cura, eu vou te atacar porque você não atendeu aos meus pedidos. Visto que você já é subordinado a mim. Lembra que ele já tinha conquistado o reino de Israel, já tinha levado a mocinha como despojo lá para que a mulher de Naamã a tivesse como serva. Depois do desespero do rei, Eliseu ouve a história. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que você rasgou as vestes? Deixai-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Mais um ensinamento. O desespero te leva a não buscar solução. O desespero te leva para fechar dentro de si e simplesmente lamentar. A maioria das depressões que a gente vê na vida moderna, e há muita gente depressiva, vem porque a pessoa dentro já assume as consequências sem buscar ajuda. E aqui o rei não buscou alguém que pudesse emparelhar escudo com ele e o levar ao Senhor a sua dificuldade. Mais uma vez, exponha as suas feridas para quem está junto com você, pronto para curá-las. Amém? E aí Eliseu fala: manda ele a mim, para ele saber que há profeta em Israel. E aqui aparece um Naamã diferente. Um Naamã que não é aquele Naamã que foi até o rei para pedir uma carta para ser curado da sua lepra. Um Naamã que não foi aquele que ouviu da menina que ele poderia ser curado da lepra. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a sua carne será curada, e você vai ser purificado. E Naamã se indignou e disse: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocando o nome do Senhor Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Naamã queria a honraria de chefe de Estado. Naamã queria ser aquela primeira imagem. Naamã queria ser visto como chefe de Estado. Não queria expor as suas feridas para continuar mantendo a imagem do ouro e não da cera. Naamã queria ser visto assim, e queria que Eliseu viesse com todas as honras e saísse de casa, e fosse até ele e dissesse: ó, meu líder, eu quero que você agora se apresente diante do Senhor e colocar óleo em todas as suas feridas, e ungir, e orar, e gritar, e clamar, e proclamar um jejum pela nação, para que ele fosse curado da lepra. Mas não era esse o Naamã que seria curado. Porque esse Naamã não precisa de cura. O Naamã que precisava de cura é o Naamã que sabe das suas debilidades e as apresenta ao Senhor. Esse Naamã estava perfeito. E foi esse Naamã que chegou até Eliseu. Eu, o comandante do exército da Síria, quero que você me receba com honraria de comandante do chefe da Síria. Naamã, deixa eu te contar uma coisa. O Naamã que vive em mim. Naamã, deixa eu te falar. Aqui você não é um comandante de exército. Aqui você é um leproso. Naamã, aqui você é como na sua casa. Na sua casa todo mundo sabe que você é leproso. Naamã, eu quero te dizer uma coisa. O Senhor sabe que você é leproso. Mas Ele só vai curar a sua lepra quando você reconhecer que você é leproso. O Naamã que vive em mim precisa ouvir isso. O Naamã que vive em você precisa ouvir isso. Naamã, você é um leproso. Porque enquanto você não reconhecer que você é leproso, você não está pronto para ser curado.
Porque enquanto você se achar uma estátua de ouro, a cera vai permanecer em você. Enquanto você não reconhecer que você não é o que as pessoas veem, mas você é o que está na sua essência, você vai continuar querendo se apresentar de forma linda, de forma maravilhosa, com toda a pompa, mas continuará leproso. E Naamã grita e fala assim: quem é esse cara que não sai nem de casa para me receber? Eu queria que ele viesse aqui. Eu queria que ele olhasse nos meus olhos e dissesse: você está curado. E ele manda um mensageiro, manda um menino vir falar comigo, mandando eu ir tomar banho num rio sujo como o Jordão, quando eu tenho águas muito mais limpas lá na minha terra. Eu não precisaria sair da Síria para tomar banho. Se é para tomar banho, eu fico lá. Se é para tomar banho, eu ficaria na Síria, porque lá eu sairia mais limpo do que do Jordão. Naamã, você é leproso. Não são porventura, versículo 12, não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia lavar neles e ficar purificado? E voltou-se, e foi com indignação. Fui desrespeitado, ninguém reconheceu o meu papel de líder do exército. Quem esse cara pensa que ele é? Ele só esqueceu que ele estava indo lá, atrás de uma cura. E não para ouvir uma palavra bonita, e não para ser honrado. E não para receber honras de chefe de Estado. Ele não foi lá para tomar um banho sequer. Ele foi lá para ser curado. E a cura envolve coisas que eu não estou preparado para fazer. A minha cura envolve renúncia. A minha cura envolve que eu reconheça que eu não sou capaz de fazê-lo. A minha cura envolve abrir mão de mim mesmo, para que o Senhor tome conta de mim. Você quer ser curado, meu irmão? Naamã, você quer ser curado? Para com isso. Ouve o que o profeta te mandou. Ouve. E aí, chega um servo até ele, e deve ter chegado cheio de mãos, totalmente com medo, e falado assim: mas meu Senhor, se ele tivesse mandado o Senhor dar um salto carpado triplo em cima do Everest, o Senhor teria ido. Se fosse algo difícil, o Senhor teria feito. Por que o Senhor não vai dar um voto de confiança nele? Para ele. Vai até o Jordão. Pô, tão simples, você já está aqui mesmo. Né? Vamos ler lá o versículo 14? Versículo 13? Então chegaram-se a ele os seus servos, e eles falaram: meu pai, se o profeta tivesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. É tão simples. Você já está aqui. Você já gastou o seu tempo para estar aqui. Vai lá, se expõe. Lembra uma coisa? Tem algumas coisas que a gente não percebe no texto quando a gente lê ele simplesmente sem muita reflexão. Para Naamã se lavar no Jordão, ele precisaria tirar a sua túnica. Ele precisaria tirar o seu uniforme de guerra. E aí os seus servos, aquelas pessoas que andavam com ele na pompa de general, iam ver o quão leproso ele estava. É mais uma exposição. E se o Senhor vai curar a sua vida, meu amado, você precisa expor a sua vida para Ele. Se você busca no Senhor abrir mão de uma tentação ou de um pecado, você tem que fazer como Paulo. Senhor, livra-me do espinho na carne. Senhor, livra-me do espinho na carne. Por 3 vezes. E o Senhor fala: calma, minha graça te basta. Talvez Paulo estivesse esperando o Senhor dizer assim: tá, vai buscar o remédio tal. Vai tomar essa atitude. Vai buscar o fulano, o beltrano. Mas não, o Senhor falou: já que você se expôs, vem cá, eu quero te curar. E aí o servo vira para Naamã e fala assim: se ele tivesse pedido para você fazer algo muito difícil, você faria. E talvez você faria de bom grado. Mas vai lá, toma 7 banhos, se lava. E o ritual de purificação começa com ele abrindo mão, primeiro, da sua autoridade, que é quando ele tira as medalhas.
Depois ele abre mão da sua segurança, que é quando ele tira a túnica. Depois ele abre mão da sua vaidade, que é quando ele tira as roupas de baixo e começa a mostrar quão leproso ele estava. Porque eu sei que enquanto você estiver cheio de si mesmo, o Senhor está proibido de agir na sua vida. Porque um cálice cheio não aceita ser substituído. Ele teve que abrir mão da autoridade, ele teve que abrir mão da vaidade. Ele teve que abrir mão de si mesmo para ser curado pelo Senhor. E vamos continuar. E foram 7 mergulhos. E ele entra no rio, nu, totalmente vulnerável. Um comandante de exército. E dá o primeiro mergulho. E levanta. Leproso como ele era na casa dele. Leproso como ele era na sua intimidade. Olha para os servos. E dá o segundo mergulho. E levanta. Leproso como ele era na sua intimidade. Leproso como ele era na sua casa. E dá o terceiro mergulho. Leproso como ele era na intimidade. Leproso como ele era na sua casa. E a cada mergulho ele ia sendo tratado no sentido de eu preciso ser curado. Porque a cada mergulho ele se conscientizava do quão leproso ele estava. Porque ele sabia estar leproso. Sabia. Se tem alguém que sabia que ele era leproso, era ele. Mas ele poucas vezes teve que se olhar leproso na frente de pessoas que estavam sob o comando dele, ou pessoas que conviviam com ele fora da casa dele. Pessoas que estavam no dia a dia, mas pessoas que não tiveram chance ou oportunidade de perceber o quão vulnerável ele era por causa da lepra. E ele dá o quarto mergulho e se levanta e olha para si. E as manchas continuam as mesmas. E depois do 7º mergulho, ele se levanta. Então desceu, versículo 14. Mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino. E ele ficou purificado. Se ele tivesse sido purificado no meio dos mergulhos, a Bíblia não diria que ele mergulhou 7 vezes para sua carne voltar a ser uma carne de criança. Então eu imagino que esse ritual de 6 mergulhos foi muito doloroso para ele, porque ele imaginou, se fosse eu, vou falar, Toninho lá, dando 7 mergulhos. No 4º mergulho ia falar assim, caramba, acho que não vai dar certo não. Não mudou nada. Acho que não vai dar certo não, acho que esse profeta é um charlatão. Talvez isso esteja na sua cabeça. Eu vou chegar ao 7º se eu perceber progresso. Então, enquanto eu não percebo progresso, eu desisto. Isso te faz, muitas vezes, deixar de fazer aquilo que o Senhor te comissionou. O Senhor te deu uma ordem direta, que é de ide, pregar o Evangelho a toda criatura, anunciando as coisas que vos tenho ensinado, batizando-os. E muitas vezes eu falo um pouquinho para um, para outro e não vejo resultado e desanimo. E talvez ele tenha se desanimado no meio desses 7 mergulhos. A Bíblia não dá um lapso temporal, se foi em 5 minutos ou se foi em 5 horas que ele deu 7 mergulhos. Mas diz que como ele persistiu até o 7º, que foi a ordem que Deus deu para ele, no 7º mergulho ele levanta curado. E aí depois que ele foi purificado, ele voltou a Eliseu. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. E chegando, pôs-se diante dele e disse, agora eu sei que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. E aí volta um Naamã, ainda em processo de restauração emocional, mas já restaurado fisicamente. E ele fala assim, agora eu quero pagar pelo que você fez.
Agora eu quero pagar pelo que você fez. Recebe aí um presente meu. Recebe aí a minha bênção. E ele reconhece. Quem foi que fez? Não foram as águas do Jordão, não foi a palavra do profeta, não foi a palavra do rei de Israel, não foi a palavra do rei da Síria, não foi ele mesmo. Ele reconhece, agora eu sei, não existe nenhum Deus em toda a terra, senão o Deus de Israel. A cura vem para tirar de dentro de você a cera e transformar você em pedra preciosa. Mas não para você brilhar por si mesmo, mas para você brilhar por Ele, que é o Senhor da cura. Porque se ele não tivesse sido curado emocionalmente, ele voltaria, dizendo, agora sim, agora eu sou o Naamã que eu gostaria de ser, agora eu fui restaurado, agora eu sou aquele Naamã que Naamã merece. Agora eu sou aquele Naamã que já era temido sendo leproso, imagina o quanto ele vai ser temido sendo restaurado. Não, ele não fez isso. Mas nós às vezes fazemos. O Senhor me usou, então agora eu posso andar cabeça erguida. E eu posso falar com autoridade. Não. O Senhor te usou para que você se permita ser usado outras vezes. O Senhor te usou e Ele vai continuar te usando enquanto você reconhecer que é Ele, o Deus sobre toda a terra. Enquanto você estiver pronto para depois da restauração buscar a esse Senhor. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. E chegando, pôs-se diante dele e disse, agora eu sei que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, eu peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém, ele disse, vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a aceitarei. E estou com ele para que a aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã, se você não quer, dê a teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. E aí vem o belo desfecho dessa história. A gente está acostumado a ver pessoas recebendo bênçãos do Senhor e querendo pagar por elas. E o pagamento que o Senhor exigiu de Naamã, e Naamã percebeu isso depois de ter sido restaurado emocionalmente, que ele foi restaurado fisicamente no rio, mas emocionalmente ele foi restaurado quando Eliseu falou assim, não quero nada seu. Porque você não pode me dar nada. O Senhor cuja presença eu estou diz que você não foi curado totalmente ainda. E aí ele fala assim, olha, eu não vou mais cultuar, eu não vou buscar outros deuses, eu não vou buscar outros refúgios sobrenaturais para alcançar. Eu só vou adorar a esse Deus. E aí ele está restaurado física, emocional e espiritualmente. Naamã, se derrame diante do Senhor. Naamã, renuncie à sua cera, mas brilhe pelo Senhor e não por você, porque o seu brilho próprio não vale nada. A Bíblia diz que nossos atos de justiça diante do Senhor são como trapos de imundícia. Pense numa coisa suja. É assim que o Senhor vê as suas obras justas. Imagina as minhas obras ruins. E como trapo de imundícia, ela precisa ser restaurada, ela precisa ser lavada. Você precisa se entregar ao Senhor, para que Ele brilhe na sua vida. Porque enquanto eu quiser os holofotes sobre mim, eu não entendi ainda o porquê que eu saí do Rio Jordão curado. Enquanto eu quiser os holofotes sobre mim, eu não entendi qual é o propósito de Deus para a minha vida. Porque eu nada mereço, a não ser o amor dEle. E ainda esse, por benevolência dEle. Enquanto o Senhor não tiver acesso à sua parte podre na mão, ela vai continuar aí. Enquanto o Senhor não tiver acesso às suas debilidades, elas vão continuar aí. Enquanto o Senhor não tiver acesso à sua essência, ela vai continuar sendo você.
Mas entrega ao Senhor. E Ele quer encher. E Ele quer fazer um Naamã novo. Um Naamã que não tem muitos deuses, que não é politeísta como os sírios. Mas um Naamã que reconhece que sobre a terra há um único Deus. Há um único Deus. E finalizando. Nisto, perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar à minha mão, e eu também tenha que me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor o teu servo. Naamã não se absteve das obrigações profissionais dele. Ele tinha que levar o rei dele lá para fazer as adorações e os holocaustos e tudo que ele fazia. E ele já de antemão disse: Senhor, eu não vou lá para adorar. E ainda que eu me curve, eu vou estar fazendo isso obedecendo uma ordem do meu rei. Mas me perdoa por isso, porque a partir de agora o meu pacto e todo o meu compromisso e toda a minha vida pertencem ao rei de Israel. E ele lhe disse: vá em paz. E ele foi a uma pequena distância. Naamã, o Senhor quer restaurar a sua vida. Naamã, o Senhor não te quer leproso. Naamã, o Senhor quer que você na sua casa seja puro. O Senhor quer que na sua intimidade você seja puro. Naamã, o Senhor quer te purificar. Mas você precisa querer. E no querer, o Senhor age. No se esvaziar, o Senhor vai te purificar. No se esvaziar, o Senhor vai te transformar no filho dele. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Aos que dantes conheceu, também predestinou para serem filhos, a imagem do primogênito. O Senhor quer você sendo a imagem de Jesus. Mas para isso, você precisa se esvaziar. Naamã, abra mão, renuncie-se, para que o Senhor injete Jesus em você e você seja um cristão sem cera, um cristão sincero, um cristão íntegro, um cristão que pode ser, que tem o preço que o sacrifício de Jesus pagou. Amém? Que o Senhor encha seu coração com essa palavra. Que o Senhor transforme suas atitudes. E que o Senhor faça de você um Naamã restaurado. Que o Senhor faça de você um Naamã puro. Que o Senhor faça de você um Naamã pronto para adorar o nome dele. E que reconhece o preço que foi pago. Amém?